Olá, pessoal. Bom, então nós vamos falar hoje do desenvolvimento embrionário do sistema genital masculino e feminino, tá? Vamos lá? É, Nós temos aí inicialmente o desenvolvimento das gônadas, né, que é a parte mais importante aí do sistema genital, os testículos e ovários. Testículos e ovários têm uma origem comum, né? Então, vai depender aí, na verdade, do sexo cromossômico, né, genético que foi determinado, mas eles têm uma origem comum. Eles se originam basicamente de três fontes celulares, então três tipos de células. Primeiro, parte aí dessa gônada indiferenciada, essa gônada primordial, se origina do mesotélio, que é o epitélio mesodérmico que vai revestir a parede posterior da região abdominal. Então, elas migram para a região de formação da gônada e contribuem para a formação dessa gônada primordial. Segundo, células da mesoderme embrionária, né, adjacente ali daquela região da formação gonadal, que seria o mesênquima subjacente. Então, as células mesenquimais. E, finalmente, as células germinativas primordiais, que, como já falei, se originam da parede do saco vitelino, né, e depois transformado em vesícula vitelínica, como a gente vai ver mais para frente. Bom, antes da sétima semana, a gônada que se forma, ela é uma gônada indiferenciada, ou seja, elas são idênticas em aparência, né? E não dá para saber ainda se trata de uma gônada masculina ou feminina. Então, ela está representada aqui, ó, por esse bloco de células amarelo, né? Bem coladinho no ducto mesonéfro, né? Então, nós temos aí os ductos mesonéfros, que está em azul claro, e lateralmente aí ao ducto mesonéfro, nós temos o ducto paramesonéfro. Então, esse ducto mesonéfro e paramesonéfro, eles estão próximos ali da gônada indiferenciada, tá? Essa gônada indiferenciada, ela se inicia, né? Ela inicia sua formação ali por volta da quinta semana e forma ali uma área espessada de células, né? Uma área espessada de mesotélio que vai se desenvolver na parte medial ali dos ductos mesonéfricos, então bem colada ali na área do ducto mesonéfrico, tá? A proliferação dessas células vai formar uma saliência que a gente chama de crista gonadal, tá? Então, essa imagem que vocês estão vendo aí é uma imagem de microscopia eletrônica de varredura do embrião, e aí, marcado com a letra M, está o ducto mesonéfro. E aí, vocês estão vendo que a crista, né, gonadal, que está marcada com GR, ela cresce aí bem em cima mesmo, né? Bem coladinha aí nesse ducto mesonéfro. Essa imagem, ela mostra aí, né, o rim mesonéfro e colado aí nos ductos mesonéfro, essa gônada indiferenciada. Então, nesse estágio, né, que está apontado aí, a gente não consegue definir se trata de uma gônada masculina ou de uma gônada feminina, né? Por isso que é chamado de indiferenciada, gônada indiferenciada. Essa imagem, né, ela está representando esquematicamente, então, o ducto paramesonéfro, aqui de azul claro, lilás aqui do lado, o ducto mesonéfro, e na parte medial dos ductos mesonéfro, essa gônada indiferenciada, tá certo? Então, o ducto mesonéfro a gente chama de ducto de Wolff, né, que é o chamado também de ducto wolffiano, que tem um papel muito importante na formação do sistema genital masculino, e o ducto paramesonéfro é também chamado de ducto de Miller ou Milleriano, que tem um papel importante na formação da gônada feminina, tá? Então aí, né, nós vamos fazer um corte, essa imagem aqui que vocês estão vendo, é um corte sagital, desculpa, um corte frontal ou coronal da região dessa gônada, desses ductos mesonéfros, pegando a gônada indiferenciada. Então, vocês veem aqui, né, o ducto mesonéfro, aqui em amarelo, do lado o ducto paramesonéfro, e no meio aqui, né, essas células esquematizadas em azul, que significa as células germinativas
que estão se depositando ali. Então, essas células germinativas, elas vão migrar aqui da região da vesícula vitelínica, vão entrar por aquela vesícula vitelínica, que lembrando, quando a gente falou de sistema digestório, eu falei para vocês que fica aberto, né? As células migram pela membrana do mesentério, né? O mesentério que a gente chama de mesentério dorsal, e essas células germinativas elas vão se depositar nessa crista gonadal, tá? Então, representado aí pela deposição dessas células azuladas. Aí, né, a gente tem uma diferenciação de acordo com o sexo cromossômico do embrião. Então, quando o embrião ele tem dois cromossomos X, né? Então ele é XX, a gônada, ela vai ser uma gônada feminina, então o ovário. E o ovário vai se formar no córtex, ou seja, na periferia dessa crista gonadal, dessa gônada indiferenciada. Então, na região cortical da gônada indiferenciada, vai se desenvolver o ovário. Se o embrião ele tiver um cromossomo Y, ou seja, ele for XY ou tiver mais de um X e mesmo assim tem um Y, né? O córtex dessa gônada indiferenciada vai ser inativado e vai ativar a região medular. Então, a região da medula vai se diferenciar em testículo, né? E a medula vai regredir. No final da sexta semana, esses dois sistemas, né, genital masculino e feminino, eles já têm uma diferenciação celular, mas isso não é reconhecido ainda. Então, a gente não consegue fazer essa diferenciação, tá? Essa fase é conhecida como fase ambissexual ou bipotencial, tá? Do desenvolvimento genital. E da sétima semana em diante, os dois sistemas seguem vias diferentes. Então, aí a gente já consegue fazer a diferenciação das gônadas. Então, isso acontece mais ou menos assim. Então, por exemplo, a gente tem lá um embrião do sexo com os dois cromossomos diferentes, X e Y, né? Se tiver presente o X e o Y, o cromossomo Y, ele contém o gene SRY. Esse gene, ele vai codificar a proteína SRY, tá? E essa proteína SRY, ela vai induzir a diferenciação das células de Sertoli, tá? Então, essas células de Sertoli, né, sob a influência aí da presença do gene SRY, ela começa a se desenvolver e ela vai organizar a formação dos testículos. Então, na verdade, a célula de Sertoli, ela é a principal organizadora dos testículos, fazendo com que haja uma diferenciação das células germinativas, ok? As células germinativas primordiais, como eu falei para vocês, elas migram lá da parede da vesícula umbilical. Então, lembra, inicialmente é o saco vitelino. Na hora que o embrião ele se dobra, ele traz parte desse saco vitelino para dentro do corpo, que vai se transformar no intestino primitivo. Mas uma parte desse saco vitelino ficou do lado de fora, formando a vesícula umbilical, né? Que depois vai formar o cordão umbilical. Então, ali é que estão as células primordiais, né? Essas células germinativas primordiais migram dessa vesícula umbilical, vesícula vitelínica, através daquela abertura, né? Que ficou ali no intestino médio, na região do intestino médio. E ele migra através das membranas que formam o mesentério, então a região que a gente chama de mesentério dorsal. Então ele migra por ali, né? E durante a sexta semana, essas células vão ser incorporadas ao cordão gonadal, então aquela gônada indiferenciada, né? Aquela gônada primitiva. E aí, futuramente, vão se diferenciar em oócito ou em espermatozoides. Depende do sexo cromossômico. Então, durante a sétima semana, as células de Sertoli, né, que estão se diferenciando, elas se associam às células intersticiais da gônada e começam a organizar os cordões testiculares.
Então, esse cordão testicular que vocês estão vendo aqui, bem no início da sua formação, vai acabar originando os túbulos seminíferos, né, os cordões seminíferos e a rede testicular. Então, na presença aí do gene SRY, né, que possui aí, né, determina o fator determinante de testículo, associado com a expressão de outro gene, que é o SOX9, né, que vocês já viram, eles vão induzir a formação dos cordões gonadais. Esses cordões gonadais, né, primordiais, depois vão se diferenciar, vão se ramificar e vão formar a rede testicular, que é essa rede que vocês estão vendo aqui, bem na região medular daquela gônada indiferenciada, né? Então, lembra, é a medula que vai formar o testículo. Ao mesmo tempo, a gente começa a ter uma migração, né, das células dessa região mesenquimal que envolve essa gônada, né? E aí forma a túnica albugínea. À medida que a túnica albugínea vai se formando, né, que vocês estão vendo aqui que vai aumentando a espessura dessa camada, né, são células do mesoderme embrionário, né? À medida que essa túnica albugínea vai se formando, ela separa o testículo do túbulo mesonéfro, né, do ducto mesonéfro. E esse testículo, ele permanece suspenso por um mesentério próprio do testículo, né? Então, forma-se ali uma membrana que está ligada ao testículo, que é chamado de mesórquio. Forma-se então os cordões seminíferos, que são esses que estão à direita. E esses cordões seminíferos vão se desenvolver nos túbulos seminíferos e mais a rede testicular, que é o que está à esquerda, tá? Uma vez que essas células se diferenciaram no túbulo seminífero, eles vão dar origem às células de Leydig, né? Que são as células intersticiais. Essas células, elas ficam então entre um túbulo seminífero e outro. E na oitava semana, elas já começam a secretar testosterona, né? E esse hormônio de nome difícil aí, né? Chamado androstenediona. E esses dois hormônios vão induzir a diferenciação da genitália externa, né? Então, a diferenciação da genitália externa, ela é dependente da secreção hormonal. Aqui a gente tem uma representação esquemática do testículo do adulto. Então, aqui a rede testicular no centro, né? Os túbulos seminíferos estão na periferia. Depois, os dúctulos eferentes, que hora que os espermatozoides estiverem prontos, esses dúctulos eferentes vão levar os espermatozoides para o epidídimo. Então, essa estrutura em meia-lua aqui, né? O epidídimo. Aqui detalhes dos túbulos seminíferos. Então, é dentro desses túbulos seminíferos que estão as células da linhagem germinativa do espermatozoide. E aqui os espermatozoides vão ser transferidos para a rede testicular, que são esses túbulos todo emaranhados, né? Numa região que que a gente chama de hilo testicular, né? Vai levar então para os ductos eferentes, os espermatozoides, e depois para os ductos ependidimários. Bom, à medida que o testículo ele vai se diferenciando, né, ele começa a produzir uma substância chamada substância inibidora milleriana. Então, lembra que eu falei para vocês que a gente tem no início do desenvolvimento gonadal dois tipos de ductos. Os ductos wolffianos, né, que também são chamados de mesonéfros, e os ductos millerianos, que são os paramesonéfros. Os paramesonéfros são responsáveis pela formação do útero e das tubas uterinas. Como a gente está formando testículo, né? Ou seja, pertence aí ao sexo cromossômico XY masculino, então esse testículo ele vai secretar essa substância inibidora milleriana que vai suprimir o desenvolvimento dos ductos millerianos, que são os paramesonéfros. E assim não há formação de útero e nem de tubas uterinas, né?
Essa substância, né, produzida aí pelo testículo fetal é produzido pelas células de Sertoli. Olha como essa célula de Sertoli é importante, né? Quando eu falei para vocês da histologia lá do testículo, que eu mostrei a célula de Sertoli para vocês, eu falei o tanto que era importante, né, essa célula de Sertoli. Bom, a rede testicular, ela se torna, né, contínua com 15 a 20 túbulos mesonéfricos. E esses túbulos mesonéfricos, mais tarde, eles vão se diferenciar nos ductos eferentes, que é aquele que eu mostrei aqui no testículo maduro para vocês. Então, esses aqui, ó, né, aqui nessa imagem, os ductos eferentes, né? Então, são os canais, são os ductos. é, Mesonéfricos, que vão se diferenciar nesses ductos eferentes, vão formar também o ducto do epidídimo e vão formar também uma estrutura glandular, que é chamada de vesícula seminal. Então, aqui está uma imagem, né, com a bexiga urinária masculina, que é essa estrutura muscular que vocês estão vendo aqui, associada com o canal deferente e a vesícula seminal. Então, essa vesícula seminal ela é importante, né, para produzir parte do sêmen. Vocês já estudaram isso, né? Já viram isso. Então, essa vesícula seminal também se forma ali a partir desses ductos mesonéfricos. Bom, o contato da célula de Sertoli, então, fazendo essa diferenciação com a célula germinativa primordial no interior da crista gonadal, tem um papel importante no início do desenvolvimento dos gametas masculinos. Então, uma vez que ela induz a formação dessas células germinativas, né, a célula de Sertoli, há uma ativação dessas células germinativas primordiais para conseguir é, continuar o desenvolvimento delas. Então, o efeito imediato disso, né, é talvez a realização de mitoses sucessivas. Mas, na verdade, vai acontecer aí um efeito de inibição dessas futuras mitoses, dessa célula germinativa. Então, para impedir que comece o desenvolvimento das células primordiais, das células germinativas. Então, não está na hora ainda de produzir esses espermatozoides. Então, há aí uma tentativa de inibição dessas mitoses para que ela não continue. Aí o embrião vai continuar o seu desenvolvimento. Então, nenhum desenvolvimento vai acontecer, né, nessas células germinativas, até o terceiro mês do desenvolvimento, né, até os 3 meses após o nascimento, desculpa, né? E aí, 3 meses após o nascimento, elas vão se diferenciar em espermatogônias do tipo A. Então, essa espermatogônia é aquela que vai dar origem às etapas sucessivas, né? Então, o restante das fases da gametogênese não vai acontecer aí ainda, né? Essas novas mitoses, transformando essa espermatogônia do tipo A, aquela espermatogônia primordial, primitiva, aquela que está lá na borda, né? Do túbulo seminífero, aquela que tem o núcleo bem escuro, essa espermatogônia, ela permanece inativada, sem se dividir, até a puberdade. Então, só na puberdade, depois que há a secreção da testosterona, é que aquela espermatogônia primordial, original lá, ela vai se diferenciar em espermatogônia do tipo B, ou seja, ela vai fazer uma mitose, uma dessas novas espermatogônias vai substituir a do tipo A, e aquela do tipo B vai iniciar o desenvolvimento das células germinativas. Então, só a partir daí é que começa a surgir aí o espermatócito e depois a realização da meiose. Então, até aqui, nada de meiose, tá? Meiose só lá na puberdade. Aí, só uma imagem para mostrar para vocês que a gente consegue enxergar, né, a morfologia do ducto mesonéfro e paramesonéfro na gônada indiferenciada. Então, essa aqui é a gônada indiferenciada, né? Ali os ductos mesonéfros e os paramesonéfricos. Bom, o testículo, durante o início do seu desenvolvimento, como vocês viram, ele está lá na altura do intestino médio. Então, ele tem uma origem intra-abdominal.
E depois vocês sabem, né, que o testículo adulto, ele fica localizado lá na bolsa escrotal, fora do corpo do indivíduo. Então, há uma fase aí que é a fase de descida do testículo para o interior desse escroto, da bolsa escrotal. Essa descida, ela vai acontecer por trás do epitélio do peritônio, né? Então, lembra do peritônio? É aquela estrutura membranosa revestida ali por um epitélio. Então, ele desce por trás desse epitélio peritoneal, tá? E o controle da descida desse testículo, né? Ela ocorre em três fases. E essa descida, ela está situada aí mais ou menos entre a 10ª e a 18ª semana. Então, essas três fases da descida testicular. Então, primeiro, tem um aumento do tamanho dos testículos, né? E uma regressão dos rins mesonéfros. Então, nesse estágio, a gente já tem aí uma regressão dos rins mesonéfricos para a formação do rim definitivo, né? Que é o metanéfro. Aí, o testículo ele faz uma descida transabdominal, ou seja, ele vai trazer os testículos para uma região muito próxima do canal inguinal, né, que é a região da virilha ali, mas ainda não desce para a região escrotal. E aí, na terceira etapa, que é a etapa final, tem uma descida transinguinal, ou seja, os testículos são conduzidos através da região inguinal para dentro da bolsa escrotal. E essa fase final, ela vai acontecer apenas algumas semanas antes do nascimento. Então, aqui, né, tá a representação. São duas imagens aí que se complementam. Então, se vocês olharem essa imagem aqui, vocês vão ver o testículo lá em cima, próximo daquela vesícula umbilical. Então, na região do intestino médio. Então, aqui ele está bem alto, está bem na região abdominal. E aí, né, existe esse ligamento aí que vai conduzir o testículo através desse ligamento, que é o ligamento aí do peritônio. E aí, o testículo ele vai migrar por essa rede até a região inguinal, tá? Então, aqui, ó, nessa imagem de cá, vocês vão ver que a bolsa escrotal, ela tá aqui embaixo, tá? E aí, o testículo, ele tá na altura da virilha, ou seja, na altura da raiz do membro inferior. E só no terceiro estágio, que é esse estágio aqui, o último, que está mostrando na imagem, que vocês vão ver que o testículo, né, que está lá em laranja, ele vai descer para a região escrotal e se juntar com os túbulos que estão formando o epidídimo, tá? Então, o epidídimo tá ali já naquela região, tá marcado em azul ali, e aí a união deles na bolsa escrotal. Então, essas primeiras etapas aqui, né, elas acontecem entre a 10ª e 18ª semana, e aí, da 18ª semana até algumas semanas antes do nascimento, o feto permanece com o testículo nessa região inguinal. E só nas últimas semanas ele migra para a região escrotal, ok? Bom, e aí um pouquinho, né, da origem dos canais, né, dos ductos aqui que vocês estão vendo esquematizados. Então, só para lembrar vocês, vocês já viram, né, a anatomia do sistema reprodutor, mas só para lembrar vocês, o ducto deferente, que vai retirar os espermatozoides lá do epidídimo, né? Então, o ducto deferente é conectado lá no epidídimo, e ele vem para essa região abdominal, né, nessa região pélvica, próximo do bexiga urinária. Então, aqui está a formação da bexiga urinária. Então, o ducto deferente ele traz ali para perto da bexiga urinária esses espermatozoides e ali também a vesícula seminal, né, formação da próstata e tal. Então, vesículas seminais, próstata e essa pequena glândula aqui, ó, que a gente chama de bulbo uretrais, essas glândulas são induzidas, né, a formação delas são induzidas pela secreção dos andrógenos, né, que são os hormônios, entre a 10ª e a 12ª semana do desenvolvimento fetal. E aí, todas elas têm origem endodérmica. Então, são glândulas, né? Então, origem endodérmica.
E o ducto deferente, né, ele vai se formar ali pela projeção, né, pela formação daqueles ductos mesonéfricos que se diferenciaram ali no sistema condutor, tá? Bom, aí o desenvolvimento dos ovários, tá? Então, como os testículos se formaram na região medular daquela gônada indiferenciada, agora, né, o embrião que tiver dois cromossomos X, eles vão ter desculpa, genes, né, que vão ser responsáveis pelo desenvolvimento ovariano. E aí, os cordões gonadais, lá daquela rede rudimentar, daquela glândula, daquela gônada indiferenciada, né? Eles vão diferenciar a região cortical. Então, lembra, os testículos tinham desenvolvimento medular e agora o ovário, uma região cortical é que se desenvolve, tá? Os cordões gonadais, eles vão se estender inicialmente para a medula, formam uma rede ovariana rudimentar, mas logo degenera. E aí os cordões corticais é que vão se estender, né? A partir do epitélio da superfície do ovário. Então, lembra, eu até falei isso para vocês. O ovário ele tem inicialmente aquelas células germinativas, que é o epitélio cúbico simples, e durante o desenvolvimento embrionário, as células daquele epitélio cúbico, né, da superfície do ovário, elas adentram o mesênquima adjacente e vai formar a parte dos folículos primordiais. Junto com essas células, né, nós temos também as células primordiais que vieram lá da vesícula vitelínica, entraram ali na crista gonadal e vão se juntar a essas células da superfície para formar os folículos primordiais. Com 16 semanas, os cordões da região cortical, eles vão se romper, né? Se rompe nos chamados dos folículos primordiais. E esses folículos primordiais, eles têm uma ovogônia, tá? A mitose, né, ela vai produzir muitas ovogônias durante a vida fetal e só durante a vida fetal, né? Essas ovogônias depois elas vão crescer, vão formar os ovócitos primários e as meninas, né, durante o desenvolvimento fetal, então elas formam esse ovócito primário e nascem todas com um folículo primordial que tem um ovócito primário. Então, aqui uma comparação, né, entre a gônada indiferenciada. Então, na presença do fator desculpa, na presença do fator determinante de testículo, vai ativar a região medular e a formação testicular. Posteriormente, com a formação dos túbulos seminíferos e a origem dos espermatozoides. E do lado direito, sem o fator determinante testicular, nós temos uma inativação dos, da região medular e um desenvolvimento da região cortical. E aí, essa região cortical leva à formação das ovogônias e, posteriormente, dos ovócitos, ok? Bom, aí a presença, né, do estrógeno e a ausência de testosterona bom lembrar, né, que não basta ter a presença de estrógeno, tem que ter também a ausência de testosterona. Então tem que estar ausente lá o SRY. Nós temos a formação do sistema tubular, né, dos ductos, dos sistemas ductais genitais da mulher. Então, inicialmente, nós temos aqui os ductos paramesonéfros, né? E esses ductos paramesonéfro, eles começam a migrar para a região medial da região pélvica. Então, tá aqui, né, nessa segunda imagem, os ovários estão se formando, vocês estão vendo os ovários se organizando ali, e os ductos paramesonéfro, eles tendem a se juntar na região medial ali da estrutura pélvica. Na terceira imagem, vocês veem ali a formação dos ovários, né? E dois canais que saem dos ovários em direção
a essa camada, essas duas camadas aí onde se fundiram os ductos paramesonéfro. Então, os ductos paramesonéfro, eles vão se fundir ali na região medial. Esses canais laterais que conectam o ovário com os ductos paramesonéfro vão formar as tubas uterinas. E a junção dos ductos paramesonéfros vão formar o útero, tá? Então, a região uterina. Então, essa estrutura que vocês estão vendo aqui é chamado de primórdio útero vaginal. A parte superior vai formar o útero, a parte intermediária, o colo do útero, que é o cérvix uterino, e a região inferior vai formar o canal vaginal. E aí, o desenvolvimento da genitália externa. A genitália externa também tem uma origem comum, assim como as gônadas, né? Então, a genitália externa, inicialmente, ela é indistinta. Então, as características sexuais distintas começam a aparecer só por volta da nona semana. E só estão completamente diferenciadas no final da 12ª semana. Então, para ver mesmo genitália externa através de ultrassom, né, e outros exames, somente a partir da 12ª semana. No final da quarta semana, o mesênquima, né, as células mesenquimais da região da genitália externa, elas proliferam e formam um tubérculo em ambos os sexos, né, que é chamado de tubérculo genital. Então, esse tubérculo genital, ele existe tanto no embrião XX quanto no embrião XY. Então, é um estágio indiferenciado, tá? Aí, né, vai evoluir para a formação de algumas pregas naquela região. Então, forma-se algumas saliências, então as células proliferam e formam as saliências lábio-escrotais, né, que é essa saliência mais lateral. E na região mais medial, né, tem a formação das pregas urogenitais, que é essa que vocês estão vendo em cor de rosa. Essas pregas, né, lábio-escrotais e urogenitais, elas estão delimitando uma membrana, que é a membrana cloacal. Então, eu já tinha falado para vocês da membrana cloacal, que se forma lá no início do desenvolvimento embrionário, tá? O tubérculo genital, né, no caso da genitália externa masculina, ele vai se alongar e vai formar o que a gente chama de falo primordial, né? Quando o septo, lembra da formação do septo uroretal, que vai separar lá a cloaca, né? Lá no final da sexta semana, ele vai dividir a membrana cloacal em membrana anal dorsal e a membrana urogenital. Então, a membrana urogenital está esquematizada aqui em azul e a membrana anal nessa região posterior. Então, nesse estágio, onde o septo se formou, a gente já tem a separação do sistema reprodutor e excretor, né, separado do sistema digestório lá no final da região anal. Bom, no caso do desenvolvimento da genitália externa masculina, essa genitália externa, a diferenciação dela vai ser induzida pela dihidrotestosterona, então a secreção do hormônio. Então, quando está presente o hormônio, né, essa dihidrotestosterona, o falo primordial vai crescer e vai dar origem ao pênis, ok? E aquelas pregas, né, que havia se formado, elas vão formar todo o sistema membranoso ali entre o pênis e o saco escrotal. Então, as pregas urogenitais vão formar a parede do sulco uretral, que é a região que vai formar a uretra. Essa região, ela vai se fundir, né? Então, formou uma prega ali. Então, essas pregas, elas vão se fundir, elas vão se fechar. Que no sexo feminino não vai fechar. Então, elas vão se fechar e vai formar a uretra esponjosa. Então, vai fechar a região da uretra. As células da ectoderme proliferam ali em volta e vão formar a RAF, né? Que é a RAF peniana. Então, vamos ver se dá para enxergar aqui, né? Tá pequenininho, mas é assim, olha. Então, inicialmente, essas pregas aqui, né? Essas pregas bulbouretrais e urogenitais,
elas são abertas. Vocês vão ver que essas duas pregas lilás, elas vão se fundir na região central. Então, quando elas fundem aqui na região medial, ela vai formar como se fosse uma costura. Essa costura que se forma ali é o que a gente chama de RAF. Então, nós temos dois tipos de RAF. A RAF peniana, que é o fechamento ali da pele da ectoderme para abaixo do pênis, né, na região ventral do pênis, então a RAF peniana, e depois a RAF do escroto, que é a RAF escrotal, que é a do fechamento ali da pele, né, que está em volta do testículo, que está em volta do escroto, tá? Bom, é, na glande do pênis, na 12ª semana, né, ocorre uma invaginação das células do ectoderme, que são as células mais superficiais, para formar o prepúcio. Então, a glande é essa, vamos dizer assim, a cabeça ali do pênis, né? E logo abaixo tem uma pele que vai recobrir essa glande. Essa pele que vai recobrir a glande é o prepúcio. Então, tem uma imagem aqui, né? Esse aqui é o pênis adulto, a glande, né, que é a cabeça do pênis, e aqui o ósseo uretral, então o ósseo abertura da uretra. E aqui a pele, né, do prepúcio, essa pele, ela recobre a glande, né? E tudo isso daqui, o pênis. A uretra, ela percorre toda a extensão do corpo do pênis, então ela está dentro desse corpo esponjoso, então por isso que a gente chama de uretra esponjosa, né? E ao redor do corpo esponjoso, o corpo cavernoso, tá? Os corpos cavernosos, que são dois. Então, os corpos cavernosos e os esponjosos, eles se desenvolvem através da proliferação do mesênquima proveniente daquela região do falo. Então, aquela região do desenvolvimento do pênis que vai induzir a formação dos corpos cavernosos e esponjosos. E as saliências lábio-escrotais, né? Elas vão crescer uma em direção à outra e vai formar o escroto. Então, esse aqui é o escroto primordial. Então, à medida que aqueles corpos ali eles estão se fundindo, né? Eles vão formar o escroto, que é o saco escrotal, onde o testículo vai ficar dentro, que é essa bolsa aqui. Então, a bolsa escrotal, né? Aqui já o testículo no interior e o epidídimo também no interior. E aí, o desenvolvimento da genitália externa feminina. Bom, na ausência ali da dihidrotestosterona, ou seja, não tem o hormônio testosterona, o falo primordial, ele vai involuir, ele vai diminuir e vai se tornar o clitóris. Aquela região, aquela saliência maior que se transforma na glande peniana, aqui no caso vai formar a glande do clitóris, né? Que é a parte externa ali maior, né? Que tem um formato maior na região do clitóris. As pregas urogenitais, né, que se fundia lá no testículo, lembra? Lá na formação do pênis, desculpa, não no testículo, na formação do pênis, aquelas pregas urogenitais, ela se fundia. No caso da genitália externa feminina, elas não se fundem, tá? Elas vão permanecer abertas, porque ali vai abrir, né, o ósseo da uretra e também o ósseo vaginal. Então, elas vão ficar circundando o ósseo vaginal e o ósseo uretral. E isso, né, vai formar uma prega que vai formar os pequenos lábios. Aqui, né, isso daqui, gente, eu não sei se está dando para perceber, mas é uma genitália externa de um cadáver que foi formalizado, estava no formol, né? Então, como ficou no formol, ele tem esse aspecto assim meio acinzentado, mas é uma genitália externa feminina. Então, isso aqui, né, é a regressão do falo primordial para a formação do clitóris. Então, a glande do clitóris ela fica evidente e ao redor tem uma prega, né, que é o prepúcio do clitóris. Como aquela membrana não se fecha, ela tem uma prega anterior e uma posterior, que a gente chama de comissura. Comissura é uma prega, né? O termo comissura significa uma prega. Então, tem uma comissura anterior, que está bem próximo lá do monte pubiano, né?
e uma comissura posterior que separa ali a região vaginal, né, o ósseo da vagina, da região anal. Essa região que vai do ânus até a comissura posterior é chamada de períneo, né? Talvez vocês já tenham visto isso lá no morfo funcional. Então, aqui é aquela membrana que não se fundiu, né? E formou aqui os lábios menores ou pequenos lábios. Como eu tinha falado, ele delimita aí o ósseo da uretra, a uretra feminina que serve só para urina, e o ósseo vaginal. E aí, né? Então, as pregas lábio-escrotais, elas vão se fundir só naquelas regiões anterior e posterior para formar as comissuras, como eu tinha falado. E a maior parte das pregas lábio-escrotais não se funde, né? E aí vai formar os grandes lábios. Então, isso aqui, os grandes lábios, ok? Então, os pequenos lábios aqui inicialmente, né? Esse pequenos lábios era essa prega aqui, essa membrana aqui, né? Então tá aqui, ó, as pregas urogenitais, que tá em cor de rosa, e as pregas lábios escrotais, que tá em lilás. Então, as urogenitais formam os pequenos lábios. E as lábios escrotais, que também não se fundem, formam os grandes lábios, que são esses lábios maiores, ok? Aí, então, só uma imagem final para mostrar para vocês, primeiro, a genitália externa ambígua, ou seja, ela não tem uma diferenciação ainda, que seria a genitália de 7 semanas. Então, o tubérculo genital e as pregas, né? As pregas genitais e as pregas escrotais. E aí, né, a diferenciação seguindo do lado esquerdo para a diferenciação do pênis, então o aumento do falo, né, o crescimento do falo primordial e o fechamento dessas pregas, dessas saliências, para formar a região da RAF, né? A RAF, ela prega, né? Atrás do pênis, e a prega atrás do escroto, e a formação da bolsa escrotal. E do lado direito, uma involução, né? Do falo primitivo para formar o clitóris, né? A glândula do clitóris, e essas pregas que não se fundem, então, para formar pequenos lábios e grandes lábios, tá? Então, aí, como eles caminham diferente a partir desse estágio inicial. Era isso, eu tô com uma cara de acabada enorme, né? Porque tô até agora ligada, né? E espero que vocês tenham aproveitado esse finalzinho aí que eu tinha ficado devendo para vocês. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus, tá? E até amanhã, né? Para alguns lá na tutoria. Até mais.